Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. Hoje é dia de review de um livro muito especial, principalmente para você que lida com essa parte do aconselhamento aí na sua igreja, né? Você é pastor, líder, enfim, ou até mesmo você é psicólogo cristão que precisa de uma base prática do aconselhamento. Esse livro é um livro maravilhoso que traz um conteúdo muito rico em informações, em dicas, em conselhos, em instruções, com base na Bíblia e também de uma forma prática para te auxiliar nessa parte do aconselhamento. Aconselhamento Cristão Século XXI, o autor é o Gary Collins, editora Vida Nova, um livro em capa dura, são mais de 700 páginas e é um material extraordinário que trabalha dentro da cosmovisão cristã, instruções práticas para o aconselhamento. Vou deixar na descrição do vídeo o link caso você queira adquirir e a gente vai para o review, para a gente fazer a análise desse material. Deixa o seu like, deixa aí o seu comentário, se você quiser comprar esse material na descrição do vídeo, tem o link para você adquirir e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Tem dois materiais da editora Vida Nova que, na minha opinião, são os dois melhores materiais que trabalham essa parte do aconselhamento. Esse aqui é o outro livro, que eu também vou deixar na descrição, Aconselhamento Cristão, do Eric Johnson. É um lançamento da editora Vida Nova, há pouco tempo ele foi lançado. Ele tem um pouquinho mais de páginas, mas é um livro muito interessante porque ele dá a base teológica. Então os dois vão trabalhar juntos, tá? Vou deixar na descrição também. Em breve a gente vai ter um review dessa obra. Por enquanto, ainda não consigo fazer o review, porque eu comprei ele há pouco tempo. Bom, vamos lá. Capa dura, encadernação padrão da editora Vida Nova, que tem os dados internacionais de catalogação na publicação. Ficha catalográfica. A primeira edição ela é de 2004. A gente tem uma segunda edição revisada em 2011. E essa impressão aqui parece que é de 2019. Ele foi lançado a primeira vez em 1988, né? E aqui a gente tem um sumário. E o sumário, ele é um sumário assim resumido, né? Mas traz o que cada parte trabalha. Vale ressaltar que esse material ele tem 8 partes. E dentro dessas 8 partes, a gente tem capítulos que lidam com pontos específicos que cada parte vai trabalhar. Então a parte 1, por exemplo, são questões introdutórias. A gente tem 5 capítulos que trabalham essas questões introdutórias. Já a parte 2 já entra em questões pessoais, que lidam com aspectos individuais de cada pessoa. Então vai trabalhar, por exemplo, ansiedade, solidão, depressão, ira e culpa. Já a parte 3 são questões ligadas ao desenvolvimento. Desenvolvimento de quem? Do ser humano, que é aconselhamento, lógico que é do ser humano, né? Então, criação de filhos, adolescência, início da idade adulta, meia-idade e a velhice. A parte 4 já são questões interpessoais, ou seja, questões de uma pessoa que envolve outra pessoa. Então, por exemplo, relações interpessoais, sexo fora do casamento, sexo no casamento, homossexualismo, violência e abuso. Já a parte 5 são questões de identidade. Quais são elas? Inferioridade e autoestima, enfermidades físicas, dor da perda, os solteiros e a escolha do cônjuge. Tá vendo que são temas muito assim intencionais que todo conselheiro cristão vai trabalhar. Parte 6, questões de família. Então a gente tem aconselhamento pré-nupcial, problemas conjugais, problemas relacionados com a gravidez, problemas de família, divórcio e novo casamento. E aí a parte 7 vai trabalhar outras questões, né, que são questões, por exemplo, de transtornos mentais e comportamentais, alcoolismo, vício, aconselhamento financeiro, aconselhamento vocacional. E a parte 8 finaliza com questões espirituais, outros problemas e quando o conselheiro precisa de aconselhamento. São 700 páginas. Então, cada uma dessas partes e cada capítulo, são 38 no total, lidam com situações que o conselheiro cristão vai enfrentar durante um aconselhamento, durante um gabinete, um atendimento pastoral, um atendimento de aconselhamento, enfim. Prefácio à edição século XXI. Aqui tem uma dica, né, como usar este livro. A recomendação que o autor dá é que a parte introdutória, a parte 1, ela deve ser lida
né? E aí você pode ler os capítulos sem seguir uma ordem sequencial, tá bom? Primeira parte, questões introdutórias. Gente, é um livro que tem aí 700 páginas e vale ressaltar que a letra é uma letra pequena, então tem muito conteúdo, 700 páginas com muito conteúdo. Então, como o material vai ser desenvolvido? Ele traz esses pontos, né? E geralmente ele divide, eu fiz várias marcações e recomendo vocês a fazerem essas marcações durante a leitura, porque esse material eu vou recorrer muito a ele, principalmente eu que lido muito com essa parte de aconselhamento, né? Então, por exemplo, ele não enumera os pontos, mas eu fiz essas numerações. Cuidado é aconselhamento, então tem o cuidado pastoral, aconselhamento pastoral, a psicoterapia pastoral, e ele explica isso, né? Ponto por ponto. Então essa parte introdutória realmente você tem que ler com muita atenção. Ao final de cada capítulo, né, deixa eu mostrar para vocês, ele traz notas. E essas notas geralmente quando você está lendo aqui, você encontra alguns pequenos números, né, junto aqui ao conteúdo, né. Deixa eu ver se eu identifico algum aqui. Acho que na página anterior tem. Olha só, o número 35 aqui do lado do nome J. Então é uma nota que está aqui presente. Então, os capítulos não são tão longos, mas são capítulos que trazem... Ele sempre começa com uma introdução, e geralmente essas introduções, ele cita histórias, fatos, né, enfim. Né? E aí depois ele entra trazendo sempre uma abordagem do tema, e aí ele vai trabalhando as propostas de cada um do tema, né? E aqui, essa primeira parte é importante porque ele dá conselhos também para os conselheiros, né? Então, olha só que interessante. Porque essa parte aqui vai lidar com como fazer um aconselhamento, como se portar diante do aconselhamento. Então, é uma parte voltada especificamente para o conselheiro, né? Aquele que cuida das pessoas, né? Então, olha só que interessante, né? Capítulo 5, as crises no aconselhamento. É o último capítulo que lida com essa parte introdutória. Então, olha só, ele sempre dá dicas, né? E aí nós encerramos a parte 1. E aí entra na parte 2, que já entra na parte prática do aconselhamento. Então, essa parte 2 aqui vai lidar, por exemplo, com questões pessoais, como eu disse para vocês. E aqui, o primeiro ponto, né, que hoje eu vejo também como uma das situações onde muitas pessoas procuram aconselhamento, seja com um pastor, com um líder, ou muitas das vezes num psicólogo, que é um tema bastante relevante, muitas pessoas sofrem disso, que é a ansiedade, né? E aqui ele sempre começa com um exemplo de uma pessoa, talvez ele coloca um nome fictício aqui, né, para não expor a pessoa, mas ele conta a situação, e aí olha só que interessante, ele traz o que é a situação. Então, por exemplo, ele explica o que é ansiedade, né, os tipos de ansiedade, e aí depois ele sempre traz uma base bíblica, o que a Bíblia diz sobre a ansiedade. E sempre ele traz, por exemplo, o que causa essa situação. Então aqui, as causas da ansiedade. Então eu sempre enumero, né? Ele coloca aqui enumerado, e a diagramação é uma diagramação com a letra tão pequena que às vezes passa desapercebido. Mas ele enumera. Número 1, letra A, letra B, letra C. E aí eu fiz marcações para facilitar as minhas eventuais consultas. Ele também traz os efeitos que essa situação traz, né? Os efeitos da ansiedade. Então ele cita as reações físicas, as reações psicológicas, psicomáticas, defensivas e também espirituais. E aí, em seguida, ele vai trabalhar como aconselhar uma pessoa ansiosa. Então aqui ele explica, né? Ter paciência, reconhecer as próprias ansiedades, né, da pessoa que está aconselhando ali a pessoa, demonstrando amor, paciência, entendendo a situação, dando apoio, incentivando a uma reação cristã, orar sobre isso, tentar identificar o que causa isso, enfim.
E aí a prevenção da ansiedade, ele dá algumas dicas, né? Claro que a gente entende que isso é um aconselhamento, né? Então, ele conclui sobre esse tema e no final as notas. Todos os capítulos ele vai trabalhar dessa forma. Começa com um exemplo, depois em seguida traz o que a Bíblia diz, as causas, aqui nesse caso já é solidão, né? Os efeitos, aconselhamento e solidão, prevenindo, conclusão. Então, ele sempre trabalha dessa forma. Capítulo 8, por exemplo, depressão. Ele muitas das vezes traz algumas tabelas aqui, como essa, olha só. Então a gente tem aqui dor, raiva, vingança, ação destrutiva ou sintomas psicomáticos ou depressão. Esconde a dor e raiva e o desejo de retaliar. Então aqui ele explica a causa disso, né? O que pode levar a isso. Ele traz uma explicação prática. É um material muito prático, a gente não tem teorias aqui simplesmente, mas ele traz práticas. Então olha só, aconselhamento de casos de depressão, sintomas, lidando com a fisiologia da depressão, lidando com as causas, histórico. Aí eu enumerei, porque aqui ele não enumerou, mas histórico familiar, estresse, incapacidade, modo de pensar, ira, culpa, lidando com os pensamentos, lidando com o potencial e autodestruição, com a inércia, como lidar com pessoas depressivas, como evitar a depressão, enfim, e aí a conclusão, tá? Depois a gente tem o capítulo 9, ira, e aí ele vai desenvolvendo, capítulo 10, culpa. Eu vou passar um pouquinho aqui, porque geralmente todos os capítulos ele vai trabalhar da mesma forma. Eu vou ler algumas coisas aqui. Parte 3, questões ligadas ao desenvolvimento. Então aqui a gente tem criação de pais e filhos, e de filhos, né? Da criação dos filhos, como aconselhar os pais, né? Às vezes tão complicado, como evitar problemas na criação dos filhos. Então, olha só, fortalecendo, dando base bíblica para eles, levando para a igreja, enfim. Né? Adolescência, capítulo 12. Então, aqui tem a pré-adolescência, a pós-adolescência, a média adolescência. Então, ele explica, esse período traz poucas alterações físicas, mas o adolescente precisa se adaptar a uma nova identidade, já que agora é uma pessoa com corpo adulto. Tá vendo? Ele traz um pouco, assim, de pontos dentro da psicologia, né? Claro. Então, isso é muito importante. Início da idade adulta, eu lido muito com jovens nessa idade, lá na igreja, eu lidero muitos jovens nessa idade, então é uma parte que eu precisei recorrer algumas vezes aqui para reter informações, né? Os adultos jovens, 18, 19, 20, 21 anos, enfim. A meia-idade, né? Que já é a partir dos 30, também tem aqui partes para aconselhamento. E também a velhice. Olha que interessante, né? Então tem muito material. Olha só, a gente está na página 255 ainda, né? Então tem muita coisa para ser trabalhada ainda, né? Parte 4, questões interpessoais. Então os relacionamentos interpessoais. Em seguida a gente tem, olha só, tem uma tabela, né? Algumas diretrizes bíblicas para relações interpessoais. Seja, aqui ele traz, gente, dicas. Seja compassivo, bondoso e amoroso. Seja gentil, brando e diplomático. Seja humilde, manso e submisso. Seja generoso e disposto a dar. As referências bíblicas. Não seja orgulhoso nem arrogante, inflamado ou de temperamento explosivo. Não ofenda, não xingue, não julgue, não procure se vingar. Não faça fofoca. Então que legal, não reclame, não murmure. Muito legal essa tabela, né? Que ele sempre coloca ao longo do texto. Olha só, a tabela 16, ele sempre enumera, né? Regras da comunicação. Então aqui ele dá regrinhas para uma boa comunicação, que muitas das vezes as discussões giram em torno da falta de comunicação, né? Capítulo 17, sexo fora do casamento, é uma coisa também bem importante na parte do aconselhamento, né? As causas do envolvimento sexual fora do casamento, os efeitos do sexo fora do casamento, enfim. E aí vai lidar muito, olha só, o sexo no casamento também, né? Aqui tem no capítulo 19 o homossexualismo, então ele dá aqui uma base bíblica, as causas, né? Os efeitos, como deve ser feito o aconselhamento, e muita gente
não sabe lidar com isso e acaba cometendo assim um aconselhamento totalmente fora do que seria o correto, né? Por não saber lidar, por não saber conhecer, enfim. Então aqui ele explica tudo isso, né? De uma forma bem prática, de uma forma bem equilibrada, bíblica e também sempre equilibrando lei e graça, né? Capítulo 20, violência e abuso, enfim. Então tem muito conteúdo para você trabalhar e principalmente reter informações para essa parte do aconselhamento, como eu disse para vocês. Deixa eu passar um pouquinho aqui para o final, né? Eu mostrei o índice para vocês, ele trabalha mais ou menos dentro do mesmo tema. Então a parte 6, por exemplo, questões de família, aconselhamento pré-nupcial, os efeitos, essa parte aqui já deixa eu pular aqui, capítulo 30, divórcio e novo casamento, é uma situação que eu já tive que lidar muitas vezes também nessa parte do aconselhamento, principalmente para quem é pastor, né? Lida muito com isso, divórcio, muitas das vezes as pessoas querem divorciar, e aí a gente precisa ter uma sabedoria muito grande, porque sabedoria, gente, é Deus que nos proporciona, mas é bom porque o conhecimento nos leva a essa sabedoria. Questões mentais e comportamentais, aqui é a parte 7, então a gente já está chegando no finalzinho do livro, tem muitas notas, né? Agora tem um capítulo aqui que eu achei um capítulo maravilhoso, a gente está chegando no final, né? Olha só, tem uma tabela aqui sobre sintomas de dependência química, né, que é uma parte também de aconselhamento financeiro. Aí tem uma tabelinha, olha só, ele coloca aqui uma tabelinha para instruir a pessoa, né, para você instruir a pessoa, principalmente a pessoa que gosta muito de gastar. Então você pode dar uma instrução para ela organizar dentro dessa tabelinha os seus gastos, né? Agora, na parte final aqui do livro, tem a parte 8, que é as questões finais. Esse capítulo 36, eu recomendo você ler e reler mais de uma vez, porque é um capítulo muito legal, tá? Porque aqui nós temos, muitas das vezes, o início de tudo. Então todos os problemas, muitas das vezes que surgem, às vezes é porque a gente descuidou dessa parte espiritual. Não estou dizendo que entrou um demônio na vida da pessoa e acabou com ela, não. Mas porque a nossa vida espiritual, muitas das vezes, ela não está sendo alimentada da forma correta. Ou então a gente não está alimentando ela. E aí abre espaço para que aconteça coisas. Então ele explica bem isso, né? As causas dos problemas espirituais. Onde nós estamos. Em algumas pessoas o problema surge por causa de uma posição espiritual. Esses indivíduos podem assistir aos cultos e fazer boas obras, mas estão fora do reino de Deus, tá vendo? 2. O que fazemos? Você já pensou no que mais irritava Jesus durante seu tempo na Terra? Não era pornografia, violência, o racismo, o aborto, a corrupção política, a malversação de fundos da igreja e outros assuntos. Sabe o que mais aborrecia Jesus? O legalismo piedoso. Então, olha só, o que fazemos? A. Pecado. B. Legalismo. C. Autossuficiência. Aí já entra no que pensamos, né? Autossuficiência, orgulho, amargura. Então esse capítulo é muito bacana. Está todo colorido, né? Então achei muito prático quais são os efeitos dos problemas espirituais. Causam efeitos espirituais, físicos, psicológicos, sociais e sobre evangelismo. Então tá vendo que abre espaço para que outras coisas que já foram até trabalhadas ao longo do livro, né? Então isso é muito importante. Aí a gente tem aqui um último capítulo, né? Que é o capítulo 37, aliás, é o penúltimo, outros problemas, né? Então aconselhando militares, aconselhando minorias, aconselhamento de mulheres que sofrem TPM, até isso tem aqui. Né? O grande problema dos maridos aí. Enfim. E aí o 38 é aquela parte quando o conselheiro precisa de aconselhamento. Também recomendo a leitura assim, bem minuciosa, porque traz diretrizes para uma vida saudável para aquele que lida com tantos problemas de tantas pessoas, no caso um pastor, um líder que trabalha nessa parte do aconselhamento. 704 páginas, esse é o Aconselhamento Cristão Século XXI, um livro que eu recomendo, olha, dos que eu li, é o melhor livro para trabalhar essa parte do aconselhamento cristão. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.